Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Geraldo Ferreira da Silva, artisticamente me chamo de Ferres. Eu sou produtor cultural e artístico da cidade de Pesqueira, tenho 22 anos, também sou bailarino profissional e coreógrafo geral, sou professor, passista e propagador do frevo pernambucano e dentre outras coisas no mundo da arte que eu também trabalho, né, como produção cultural já envolve tudo, né? Eu trabalho com maquiagens artísticas, produções de figurino, criação e elaboração de diversos projetos dentro da arte, dentro da cultura popular pernambucana e não pernambucana também. A minha missão, né, ela é isso, né? Eu sinto que eu nasci para isso, eu sinto que eu nasci para trabalhar com a arte e com a cultura, porque eu pertenço à arte e à cultura. Então, o meu projeto, denominado como Corpo e Movimento, a dança que resiste, traz consigo essa ideia, essa história, todo esse envolvimento, né? Agora mesmo eu estou aqui muito cansado gravando esse vídeo para vocês. Eu acabo de sair de um ensaio, tive um dia muito corrido, resolvendo questões administrativas de projeto, indo para casa de costureira, ensaiando, criando coreografias, numa correria danada junto com o meu pessoal. Mas nada impede de estar aqui, né, lutando e resistindo para os nossos direitos e para as coisas que nós merecemos, né, a propagação e toda a valorização para a arte e a cultura. O fazedor de cultura, né, principalmente o fazedor de cultura popular, né, eu digo por experiência própria, eu digo com prioridade de fala, tem muito isso de resistência, porque são anos e anos, né, aí de história, de desenvolvimento, todo mundo dando o seu melhor e batalhando pela sua arte, pela sua cultura, dando e fazendo o seu melhor, né, executando todas as coisas nas melhores maneiras e melhores possibilidades, né. Hoje, em Pesqueira, atualmente, eu sou líder, né? Sou criador da Corporação GF de Frevo, grupo esse cultural de frevo e também de diversas outras modalidades dentro da categoria de cultura popular brasileira. E na Corporação GF de Frevo a gente tem um trabalho muito nobre, muito bonito e de um impacto social muito forte, né? A corporação ela nasceu lá no finalzinho do ano de 2022 e ela nasceu com essa ideia de valorizar e propagar o frevo. Não só o frevo, mas também quem o faz, quem o pratica. E dentro da minha metodologia de ensino, dentro dos meus métodos de ensino, eu priorizo não só a prática do frevo, mas também o conhecimento teórico da história do frevo, né? O porquê se chama frevo, o porquê do nome de cada passo, né? Como e quando nasceu, né? Que tudo tem um envolvimento, uma história de resistência muito grande, desde o nascimento da dança do frevo, né? Então, assim, eu tento passar isso de uma forma muito clara e transparente, e eu sempre consigo, né? Dentro das minhas aulas, dentro dos meus aulões, dentro de todos os meus conteúdos de ensaio e ensinamentos, eu sempre tenho essa pauta teórica, que é o estudo, passar o conhecimento, passar a sabedoria com detalhes, né? Para todos os meus alunos, para todas as pessoas com quais eu trabalho, todas as pessoas a quais fazem parte dos meus trabalhos, e por onde eu vou, onde eu chego, onde eu passo, né? Eu tenho isso de levar o conhecimento para todos, o conhecimento da história do frevo, né? O conhecimento teórico, levar o conhecimento da nossa história, da nossa raiz, onde tudo começou e onde estamos até hoje em constante crescimento e evolução. Então, assim, a Corporação GF de Frevo ela é recheada, é um grupo muito grande, composta por diversos jovens, adultos também e crianças também, né? O frevo ele não tem limite, ele não tem idades, então eu dou aula da criança ao idoso e é o meu maior prazer, eu sinto que eu nasci para isso, é a minha missão de vida, né? Então, assim, mais do que tudo é um propósito, eu nasci para isso e eu vou seguir cumprindo essa missão e honrando o dom que Deus me deu até os meus últimos dias de vida. Então, assim, é muito forte, é muito significativo falar sobre isso, falar sobre o frevo, sobre a importância do conhecimento, né? E ainda mais a importância que os jovens têm de ter, né? A gente vê que no cenário de hoje em dia, as nossas realidades elas estão bem diversas, né? E a gente sabe que também tem as coisas ruins, as quais os jovens muitas vezes se acabam se envolvendo,
né? E tendo um espaço cultural, uma associação cultural como a Corporação GF de Frevo, uma rota de escape. Eu falo não só especificamente sobre juventude, mas em diversas situações. Eu já tive alunos que chegou para mim e disse: Gi, hoje eu estou aqui na aula, eu me sinto tão bem, eu estou aqui relaxando de um problema, eu estou aqui distraindo minha cabeça de um problema de casa, de um problema pessoal. Então, assim, uma aula de frevo, um ensaio, uma apresentação, a execução de um projeto acaba não sendo só totalmente aquele conteúdo, mas também acaba sendo o bem-estar de quem está ali executando, acaba sendo um momento de descontração, de lazer, um momento de vida, um momento de você se sentir bem, de sentir felicidade, alegria, porque acima de tudo nós trabalhamos com felicidade e alegria, porque nós amamos o que nós fazemos, nós nascemos para isso. E todas as pessoas que estão atreladas e juntas a mim, elas têm a mesma realidade que a minha, e elas se espelham no mesmo ponto de vista que eu tenho, né? Elas querem a mesma coisa que eu, elas têm o mesmo propósito que eu, né? Então, assim, eu venho de uma família humilde, eu venho de bairro periférico, né? Pobre. Então, assim, sou LGBT também, sou indígena. Nasci já no mundo da arte, né? Desde os meus princípios de escola, que eu me envolvo nas apresentações, eu gosto de tomar a frente, de liderar. Eu tenho esse espírito de líder, de liderança, de fazer acontecer. E eu faço acontecer. Então, assim, desde muito novo, desde a escola, meus 3, 4 anos de idade, as professoras já diziam muito, né? Que eu era um aluno que eu me destacava, que eu tinha muito sucesso, que eu ia brilhar muito, que eu tinha muita capacidade para fazer acontecer, né, para fazer com que as coisas dessem certo e executar projetos, atividades. Eu sempre gostei de participar das apresentações, sempre gostei de criar danças, de ser o coreógrafo, de estar à frente. Então, assim, com o passar dos anos, eu fui me envolvendo, me capacitando, né, fui me dedicando a isso, né, a me entregar mais à arte, porque a gente vai entendendo que esse é o nosso propósito de vida e que a gente nasceu para isso. Então eu comecei a participar de grupos, entrei em grupos culturais, grupos de dança, de teatro. Eu participei de inúmeras peças teatrais, com grupos teatrais diversos, na minha cidade e fora dela também. Eu participei de diversos grupos de dança, né? E fundei o meu grupo, que é a Corporação GF de Frevo, onde nós trabalhamos com mais ênfase no frevo, mas também trabalhamos todos os ritmos da cultura popular diversas, né? E também trabalhamos outros ritmos de apresentações como peças teatrais, espetáculos, né? Vídeos danças, musicais, né? Agora mesmo, como eu falei a vocês, que eu estou vindo de um ensaio, eu venho de um ensaio de um espetáculo que nós estamos montando para a abertura de uma das Olimpíadas com a GRE, responsável pela nossa região aqui da cidade de Pesqueira. Então, assim, eu sou uma pessoa que hoje eu sou muito requisitado, eu sou muito procurado pela minha capacidade, pelo meu trabalho, principalmente pela qualidade como eu apresento os meus trabalhos, né? Quando eu falei a vocês que a corporação ela nasce com essa ideia de valorizar o passista também, eu falo sobre valorizar pessoas, grupos, jovens que tinham carência dessa situação de valorização. Eu seguro aqui em minhas mãos uma sombrinha de frevo artesanal, né, que nós chamamos de sombrinha de frevo profissional, né? Hoje é a nossa realidade aqui no grupo, mas antes de eu criar a corporação, antes disso nascer, todas as pessoas que estão atreladas ao meu grupo, elas nem tinham conhecimento que isso existia, né? Então, assim, a sombrinha de frevo, ela representa pra gente não só um instrumento necessário para a execução do nosso trabalho, porque é sim um trabalho. Enganam-se as pessoas que pensam que arte é uma coisa qualquer e não um trabalho. Eu sou um artista e isso é uma profissão, tá? Eu sou um artista, fazedor de cultura e essa é a minha profissão. Dançarino é sua profissão. Então, assim, eu também luto contra essa ideia de desmistificar essa ideia que a arte é um hobby. Ela é também para algumas pessoas, mas acima de tudo ela é sim um trabalho e deve ser respeitada, tratada e considerada desta forma. Então, assim, a sombrinha de frevo representa pra gente não só esse instrumento super necessário para a execução das nossas apresentações, danças e do conteúdo do nosso frevo, mas também representa um símbolo de força, um símbolo de resistência, representa um símbolo de você olhar para isso aqui e ela contar toda a história de uma pessoa, né? Então, assim, é um trabalho muito
muito exclusiva, é uma coisa que vai muito além, é uma coisa que é bastante preenchida, é bem complexa, na verdade. E falar sobre isso tem uma importância, uma significatividade muito grande, porque eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que o meu grupo recebeu a sombrinha de frevo profissional, foi uma emoção muito grande. Cada um deles que se emocionou, que chegaram a chorar, porque isso se chama valorizar, né? Eu acredito que dentro de toda profissão, cada profissional dentro do seu trabalho quer ter um material que vá usufruir com a melhor qualidade e uma melhor eficiência, para que você execute aquilo com a melhor qualidade. Um engenheiro quer ter um bom capacete para entrar numa obra, um dentista quer ter um bom alicate de uma qualidade boa, né? Cada pessoa que está ali trabalhando dentro da sua área de profissão, tipo um médico, quer ter um material de qualidade para a execução do seu trabalho. Então, assim, dentro da dança não é diferente. Um figurino que você veste, você quer um figurino de qualidade, entendeu? Existe qualidade de tecido, existe qualidade de sombrinha, existe coisas que a gente não vai desconsiderar, entendeu? Mas que a gente sabe que tem um potencial melhor. E por tantos esforços, por tanta história de vida, por tanta dedicação àquilo ali, você quer ter uma valorização. Então, assim, a importância da fomentação para os grupos culturais, para os diversos tipos de cultura popular que existe, é muito necessário. É muito necessário que nós tenhamos esse olhar especial e essa valorização com a fomentação para que nós possamos executar os nossos trabalhos e os nossos projetos com uma força de valorização grande. Eu, como líder, eu sinto a importância disso e eu vejo a felicidade estampada no olhar de cada um dos meus alunos quando a gente tem um material de qualidade para colocar em rua, em apresentação. Quando a gente sai para a rua, quando a gente sai para um palco bem vestido, com um material de qualidade, um figurino com um bom tecido, com um bom trabalhado em bordado, em pedraria, com uma sombrinha profissional artesanal de qualidade. Isso ajuda até na execução melhor das nossas práticas. Então, assim, é muito importante, é de suma importância, de extrema necessidade que a fomentação ela esteja sempre presente para os nossos projetos, até pela execução com melhor qualidade. Então, assim, todo mundo quer uma valorização, todo mundo quer reconhecer que está sendo bem valorizado e se sentir bem com aquilo. Então, a minha ideia, quando eu lancei a Corporação GF de Frevo, era exatamente baseada em cima disso, em valorizar aquelas pessoas. Eu peguei diversos jovens da cidade, os quais eu já tinha conhecimento, os quais vieram de outros grupos, os quais eu já tinha executado trabalhos com eles, e convidei todos para participar desse sonho comigo. No começo eu tinha apenas a boa vontade e o sonho, né? E tinha junto a mim pessoas que acreditavam e que acreditaram, que me deram votos de confiança para o meu trabalho, para o projeto, né? Então, assim, Corpo em Movimento, a dança que resiste, é um projeto que vem de muito cedo, de muito antes, né? Desde quando eu comecei a ali me entender e ter conhecimento da realidade do mundo, né? Desde muito novo, já criança. Então, assim, eu tive essa ideia, né? Convidei o pessoal depositou essa confiança em mim e juntos nós lutamos para que a coisa acontecesse. Como eu falei no início do vídeo, eu faço acontecer. Então, assim, começamos a ensaiar, né? Eu sempre procuro me capacitar, procuro criar movimentos novos, né? Dentro da corporação nós temos movimentos que é de criação própria, nosso, né? Nós temos movimentos que fomos nós que criamos. Então, assim, isso mostra a força e a capacidade de um trabalho árduo, um trabalho cansativo. Eu trabalho todos os dias, de dia à noite, dentro desse grupo, dentro da corporação, dentro do conceito cultural, na propagação e no ensinamento teórico, histórico e prático do frevo e de diversas outras situações da cultura popular. Então, assim, falar sobre isso é um assunto muito complexo. Nós fôssemos trazer esse assunto nesse vídeo, nós passaríamos horas aqui falando sobre isso. Mas, de uma forma mais objetiva, né, a corporação ela nasce com essa ideia. A minha ideia era essa, de valorizar o jovem, de valorizar o passista, de propagar o frevo, propagar a nossa história. E eu tenho levado isso a diversos lugares, porque o meu trabalho não se limita somente dentro de Pesqueira, né? Eu tenho trabalhado em toda a nossa região, todo o nosso estado, em todo o nosso país e também tenho trabalhos internacionais, né? Eu estive em outubro do ano de 2024 no FIAVE, que é o Festival Internacional de Artes Vivas, lá em Bogotá, na Colômbia, onde eu, exclusivamente e unicamente de Pernambuco,
fui representar a nossa história, o nosso frevo, o nosso patrimônio vivo, imaterial da humanidade, que é o frevo. Então, assim, isso tem um peso significativo muito grande, né? Isso mostra a força do meu currículo, isso mostra a força do meu portfólio, isso mostra a força do meu trabalho, né? Eu fui selecionado, passei aí numa seleção bem apertada, né, com diversas pessoas concorrendo, e eu fui selecionado pelo meu currículo, pela minha capacitação, pela minha capacidade e por tudo que eu faço, né? Eu acho que é um mérito, é um merecimento, e isso é pouco para o que a gente merece, isso é pouco para o que a gente tem vontade de propagar, de difundir, de levar cada vez mais, o quanto mais longe a gente puder. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz em poder representar a minha cidade, o meu povo, o meu estado, a minha região, o meu país e o meu mundo, né? Então, assim, é muito importante isso. Eu me sinto muito feliz, muito honrado. Eu me sinto honrando o dom que Deus me deu, o que eu nasci para fazer, o meu propósito de vida. Hoje, a corporação, ela é tão grande, né? Nós trabalhamos com diversos artistas, né? Nós temos de maquiador a figurinista, a pessoas que trabalham em diversas áreas dentro do conceito artístico, quando a gente monta. O grupo é muito forte, eu posso dizer isso com muita prioridade, né? Ou eu tenho um grupo muito forte, muito pesado, onde a gente trabalha para valer, a gente faz acontecer. Nós temos parcerias aí com grandes artistas também da terra, né? Nós somos balé oficial do cantor marrom brasileiro da cidade do Recife, né? Esse ano, no Carnaval de 2025, nós tivemos um avanço muito grande também na nossa carreira, né? Fizemos parte do bloco Galo da Madrugada, fizemos parte da abertura do Grande Carnaval de Recife, o maior em linha reta do mundo, o maior carnaval do mundo. Então, assim, os nossos alcances, as nossas conquistas só mostram o resultado de um trabalho que é feito todos os dias, né? Um trabalho que é executado com muita garra, com muita dedicação, com muito empenho, né? E tudo isso está aí como prova nas nossas redes sociais, em diversas matérias, em diversas pautas a quais a gente faz parte, né? Então, assim, é um trabalho muito bem executado, um trabalho muito bem feito. A corporação, ela tem uma apresentação muito diferenciada, né? Ela traz um diferencial muito grande, desde a execução dos movimentos até a vestimenta, a forma como a gente se apresenta, né? A forma como a gente se postura em referência a diversos movimentos, a forma como a gente monta os espetáculos, como a gente tem um padrão de apresentação. Então, assim, esse é o meu trabalho, eu nasci para isso, eu me sinto muito feliz e muito realizado. E, como falei, eu pretendo continuar até o meu último dia de vida trabalhando em cima disso. Desejo, quero e vou estar sempre na luta e na defesa da cultura, na resistência, para que os nossos fomentos continuem fortes e firmes e que a cultura siga sempre em constante evolução.